O Alerj Debate está de volta, hoje tratando da monitoração das populações de vetores e de outros animais. Doutor Medronho, por que, por exemplo, na década de 60, que foi quando eu nasci, por que não existia o Aedes aegypti? Houve uma grande campanha de erradicação programada pela Organização Pan-Americana de Saúde em todos os países da América Latina, Caribe e América do Norte. Vários países aderiram, a maioria dos países aderiram e conseguiu erradicar a Aedes na sua localidade. Infelizmente, os Estados Unidos e a Venezuela, à época, na década de 50, 60, não tiveram isso como prioridade. Consequentemente, o Aedes aegypti foi reintroduzido porque, estando nesses países, ele se desloca rapidamente através de transportes aéreos, terrestres, marítimos. Então, em 58, nós tivemos declarado pela Organização Pan-Americana de Saúde, na Conferência de Costa Rica, o Brasil como erradicado do Aedes aegypti. Em 58, Em 58. Infelizmente, na década de 70, especialmente em 76, foi novamente localizado em Salvador e no Rio de Janeiro o Aedes aegypti. 10 anos depois, em função do descaso das autoridades à época, nós tivemos o processo epidêmico, começou em Nova Iguaçu, se espalhou por todo o estado do Rio de Janeiro e hoje nós temos o Brasil inteiro com uma doença grave que realmente precisa ser controlada. Deputado, é uma pena. Em 58, como o doutor Medronho falou, foi erradicado. E voltou forte nos anos 90, né? Voltou forte nos anos 90, mas também porque, você vê, é uma doença negligenciada, né? Não tem, você vê, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa e nos Estados Unidos como um todo, é uma doença que ninguém pensa em curar, porque não existe lá, não existe essa doença, né? Eu acho que é importante investir nas pesquisas, você tentar ver o que é que você faz aqui no Rio de Janeiro para você evitar que você tenha muito o desordenamento que é feito, as pessoas constroem as casas onde não devem, entendeu? Jogam lixos na rua. Você precisa evitar isso. E você precisa ter também um programa de saúde que seja eficiente, que você previna as pessoas antes de que aconteça o que elas têm mais medo, né? Que são as epidemias, chamadas epidemias, você consiga fazer com que isso seja uma coisa mais natural, né? Que você consiga, de fato, resolver isso. Doutor, a taxa de poliomielite, por exemplo, no Brasil, foi erradicada. É mais difícil erradicar o inseto? Como Sim, Aedes aegypti? o inseto é mais difícil, porque ele se localiza e tem uma capacidade de adaptação ao meio ambiente absolutamente grande. É um inseto de milhares de anos, né, que sobreviveu a várias intempéries. Então é mais difícil sim. Uma solução seria a vacina. Por isso, eu estou de pleno acordo com o deputado, o investimento em pesquisa é fundamental. Os países centrais não têm interesse em investir. Um exemplo é o da AIDS. Quando os países centrais investiram, porque lá era um problema grave de saúde pública, nós temos um controle da AIDS fabuloso. O próprio Brasil é padrão internacional, seu programa de controle da AIDS, né? Os medicamentos, hoje praticamente um doente não morre mais de AIDS, a vacina está bem avançada e a dengue, que é uma doença muito mais antiga, não tem vacina, não tem medicamento. Por quê? Porque não houve um investimento em pesquisa. O Brasil, tem pesquisadores de ponta. Isso que eu ia perguntar, tem ótimos pesquisadores, mas já está havendo alguma pesquisa para isso? Já está, mas os recursos são parcos, porque nós somos um país em desenvolvimento. Quando tem recursos externos, aí nós conseguimos deslanchar. Um exemplo, reiterando, é o da AIDS. Com os recursos que nós temos, a AIDS nos orgulha, o programa de combate à AIDS. Por que não combatermos a dengue, já que ela é uma doença extremamente grave e que se alastra de forma epidêmica por todo esse país? O senhor presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, aqui na Alerj, quer dizer, investir em ciência é fundamental, né? É fundamental, fundamental. Eu, inclusive, vou fazer a emenda, né? Já estou preparando a emenda para ampliar os recursos da ciência e tecnologia, porque são muito poucos recursos. Eu acho que você não consegue fazer com que se desenvolva a ciência e a tecnologia no Rio de Janeiro, porque, primeiro, os recursos são poucos. Segundo, que isso que o Medronho falou aqui, não há investimentos externos nessas pesquisas, né? Então, é muito complicado isso. Só resta a nós colocar o recurso da ciência e tecnologia para desenvolver as pesquisas e fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Deputado, o que esperar do verão que vem aí? Olha, o verão que vem aí é um verão complicado, né? Porque essa epidemia de dengue está se avizinhando, a gente está percebendo que ela pode vir, né? Eu acho que o governador vai sancionar esse projeto meu, né? Que a gente registra e passa a divulgar
a densidade populacional dos vetores que transmitem, por exemplo, a dengue, o Aedes aegypti. E eu acho que a gente tem que pensar nesse próximo verão, pensar preventivamente, pensar nele como o que a gente pode fazer para evitar a epidemia de dengue. E eu acho que dessa forma a gente vai conseguir mudar isso daí. Doutora, a dengue hemorrágica na primeira epidemia no Rio não tinha. Por que passou a ter? Porque quando o indivíduo tem uma infecção de um determinado sorotipo, existem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Quando ele tem uma infecção de um determinado sorotipo, ele fica imune para o resto da vida daquele sorotipo. Mas ao entrar em contato com outro sorotipo, a chance de dengue hemorrágica aumenta por uma reação própria do organismo. E isso, quanto mais epidemias tivermos de sorotipos distintos, maior vai ser o número de casos de dengue hemorrágica e mais graves serão esses casos. Então não é a mutação do inseto? Não é a mutação nem do inseto nem do vírus, é uma reação do próprio organismo. E eu estou muito preocupado, porque não só vários municípios da Baixada Fluminense do nosso estado não tiveram ainda um processo epidêmico de monta e também algumas regiões da capital. Nós estamos no período eleitoral. E aí, esse processo, essa descontinuidade pode trazer graves problemas para o nosso estado e os nossos municípios. Por isso que iniciativas como a do deputado, que torna a dengue uma política de Estado e não de governo, é fundamental. A AIDS, reitero, foi uma política de Estado. Por isso, nós conseguimos controlá-la adequadamente. Espero que iniciativas como essa façam com que nós tenhamos, como a dengue, uma política de Estado, aí entra governo, sai governo, e a política no essencial não muda. Doutor Roberto Medronho, obrigado pela sua presença no nosso estúdio. Deputado Fernando Guzmão, muito obrigado pela sua presença. E o Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser assistir esse programa ou outro qualquer programa da TV Alerj, é só acessar nosso site www.tvalerj.tv. Até a próxima!